isso. A própria novela das 9 agora não trouxe um tema à tona? Não assiste novela? Sim, aí tá desculpado. Não pode responder. Mas quem assiste a novela, não que a gente assista sempre, mas quem está por dentro, assim, mais ou menos, na novela das 9? Não precisa confessar que assiste. Quem está por dentro, mais ou menos? Bom, tem uma situação da novela das 9 que é um casal começou a namorar, tá? Começou a namorar e viajaram, ficaram, né, num hotel e tal, ela procurando o namorado e ele fugindo o tempo todo, certo? E fugia da relação sexual com ela. Então ela achou, não gosta de mim, não me ama, tem que terminar esse namoro, certo? Ela terminava, mas ele voltava atrás, ele gosta muito dela, ama, para ele é a mulher da vida dele. Até chegar num ponto e ele colocou a sua condição e existe um outro adolescente, esse já é um homem, né, adulto, existe um adolescente na novela com a mesma condição, que são pessoas assexuadas, se apaixonam, amam, querem casar, mas não têm interesse pelo sexo. Aí a gente diz, como assim? Né? Não acredito nisso. Como a novela está mostrando exatamente isso. Não, isso não é possível. Isso não existe. Como não gostar de sexo? Na nossa cabeça não cabe. Só, gente, que existe N pessoas no mundo, tá? Escondidas, elas mesmas, do mundo, porque anunciar isso é um trauma. Como é que elas vão anunciar isso para o mundo, né, que tem como padrão a sexualidade ou ato sexual? Elas se interessam por pessoas, mas não se interessam por sexo. E aí tem duas formas, a novela também está mostrando isso, e de uma forma muito interessante. Existem duas vertentes também. Uma, que é principalmente a mãe do menino, que está buscando tratamento e cura, é uma visão biomédica, porque é tratamento e cura, porque ela vê isso como um desvio, um problema, né? E o tratamento e a cura. Com psicólogos, com médicos. E tem uma outra vertente que diz, não, vamos reconhecer e valorizar que o menino é assim, que essa é a condição humana dele. Por que ele tem que se interessar por sexo se ele não se interessa? Claro que a coisa se complica quando há o encontro de uma pessoa que se interessa e a outra não, tá? Aí já é um outro departamento a ser discutido. Mas até então, a condição da pessoa que é assim. Enfim, né? Isso é uma coisa, juntando, por exemplo, com muitas crianças que eu atendi com autismo. Tá? 4 aninhos. Chegavam na minha sala, tá? Ali fiz uma entrevista com os pais, com o professor, iniciei algumas sessões de atendimento educacional especializado, com foco educacional e não clínico. E lá, uns 3 meses, 4 meses depois, não estou dizendo que isso era do atendimento, né, o que eu vi depois, vinha a mãe eufórica, né, eufórica, ou o pai eufórico, como no outro caso que eu estou lembrando, eufóricos, a mãe de um menino e o pai de outro menino com essa idade aí de 4, 5 anos. Professora Rosângela, só deixa eu mostrar uma coisa hoje. Entrava na minha sala, sentava, pegava um livro da estante, abria com o menino, olha isso. E o menino lendo tudo. Tudo. É outra característica também dos autistas. Não se sabe como isso acontece. Quando a gente percebe, eles estão lendo tudo. Né? De um primeiro momento, uma leitura técnica, no sentido assim de decifração, né? Ler tudo fluentemente,
E para um segundo momento a gente trabalha a interpretação dessa leitura. Mas a fluência na leitura técnica é imediata. Como? Por quê? Aí é o que como é que é o nome daquele filósofo? O Levinas, já ouviram falar nesse filósofo contemporâneo? Ele diz, né? O ser humano é um grande mistério. Né? Por mais que a gente tente estudar, decifrá-lo, ele é um grande mistério. Tem coisas que são inexplicáveis, elas existem. Por que o menino com 4 anos passa a mão num livro e lê? Por que uma pessoa nasce, cresce e não se interessa por sexo? Entenderam? E aí, gente, nós temos uma história, e vamos atrelar a modelos, uma história que vai de exclusão pela morte, pela segregação, até o século XX. 100 anos tem um século. No século XX, só depois aí de 60 anos, lá no início dos anos 60, façam diferença entre isso, hein? Nasce o movimento de integração escolar. E foi no movimento de integração escolar que a gente conseguiu assim, ó, algumas crianças podem ir para o ensino comum, outras ainda não. E indo para o ensino comum também, se não atingir o resultado esperado, voltam para as escolas especiais. Isso foi um movimento de integração. Uns podem, outros não podem. As classes especiais dentro de escolas comuns, as salas de recursos, mas no viés clínico. Tá? E depois a gente avança, entramos no século XXI. Início dos anos 2000, quer dizer, no Brasil, há apenas 23 anos, nós adentramos um movimento que se chama inclusão. E inclusão é aquilo que está lá no cartaz, que está na porta de entrada, todos, sem exceção, nenhuma menos, podem deixar de viver a experiência escolar, que nós vamos falar sobre experiência escolar. Tá? A experiência escolar é um direito de todos, sem exceção. Isso é inclusão. Com a inclusão veio o atendimento educacional especializado para promover os recursos, estratégias e serviços acessíveis, tá? E a criança adentrou o ensino comum. E agora a gente entra também. E junto com a inclusão, né, porque estão ali consubstanciados, nós não temos mais com a inclusão o modelo caritativo ou o modelo biomédico da deficiência. Nós temos o modelo social da deficiência. E o que significa o modelo social da deficiência? Que as barreiras de acesso estão no meio. Então, nós precisamos remover barreiras para que pessoas com deficiência que não tinham seus direitos humanos fundamentais garantidos, não tinham acesso ao bem social comum como a escola regular, possam agora ter e ser garantidos esses direitos. Então, o que é remover barreiras do meio? A mais difícil, barreira atitudinal, barreira conceitual, barreira de pensamento. Não é só a barreira física. A barreira física, digamos assim, é até uma das mais fáceis. Mas a barreira que está aqui, ó, é o que impede esses sujeitos de acessarem ao que eles têm direito. Porque nessas barreiras, quando há barreira conceitual, atitudinal, né, a gente dá muita ênfase às dificuldades. Elas existem, obviamente, mas a ênfase é muito grande nelas. Aí nós começamos
a remover as barreiras comunicacionais, informacionais, as barreiras físicas, de mobilidade. E aí vocês não imaginem a infinidade de coisas que existem, né? Como, por exemplo, vou lá na outra ponta, uma pessoa que eu também conheço, já fiz conferência com ele, Rodrigo Mendes, que saiu agora no Globo Repórter, né? Ele é tetraplégico, quer dizer, do pescoço para baixo ele não tem movimento, tá? Ele só movimenta isso aqui, né? E fala. Foi alvo de uma bala perdida, ele tem uma fundação, o nome dele, defendendo, promovendo em defesa da inclusão, e agora ele dirigiu um carro só com o comando do pensamento. Né? Quer dizer, ele se sentiu nas alturas, podendo voltar a dirigir, a pilotar um carro. Né? Então, existe essa tecnologia, mas a gente não precisa ir lá numa coisa de alta tecnologia. Nós temos as baixas tecnologias que também precisam adentrar a escola para que aquela criança com deficiência possam ter acesso ao que todos estão acessando. Tá? Então gravem isso. Nós estamos em tempos de inclusão e aí, consequentemente, para estar consubstanciado com a inclusão, o nosso modelo da deficiência é o modelo social, né? Onde a gente vai em busca da remoção das barreiras do meio. Tá? Bom, dito isso, né? A questão desse histórico, né? Dos modelos da deficiência, vamos adentrar um pouco a escola. Tá? Pode passar. Então, lembrando para vocês que a inclusão não se refere apenas, né, à inserção de pessoas com deficiência no ensino comum. Também, mas não só. A inclusão é um movimento muito mais abrangente e tem dois eixos aí de suma importância. Primeiro, a inclusão, ela vai em busca de um redimensionamento da escola, certo? E de todos os elementos constitutivos da escola: ensino, aprendizagem, currículo, avaliação. É preciso uma redefinição desses elementos, não só em função do estudante com deficiência, porque a escola como ela está organizada hoje, ela não dá conta das diferenças humanas. E a diferença aqui entendida, não como a diferença assim, está no outro. Existe a norma e o diferente é aquele que foge à norma. Isso também não está consubstanciado com a inclusão. Então, existe uma norma de sexualidade, o que foge é o diferente. Existe uma norma de raça, o que foge é o diferente. A diferença, né, é o que constitui a inclusão, não o diferente. Isso quer dizer o quê? A diferença está em cada um de nós. É sal, é sabor de nossas vidas humanas. Se olharmos aqui e enchermos o auditório, não há um ser humano igual ao outro no mundo. Nós somos únicos e irrepetíveis. Essa é a nossa maior beleza da condição humana. E não é só no jeito físico. É no modo de pensar, de agir, de se relacionar, na afetividade. A gente não se iguala. E quando a gente entende isso, essa questão da diferença, né, e não do diferente, a gente também vai perceber e eliminar aquela ilusão que uma vez eu estudando
estudando tudo sobre o autismo, eu vou saber como lidar com a criança com autismo que eu tenho na sala de aula. Não vamos. Sabem por quê? Porque eu posso estudar, conceituar, saber o que significa o autismo. Mas o autismo não define a criança, o estudante com autismo que eu tenho. Sabem por quê? Porque a criança, o estudante com autismo, ele é muito, mas muito, muito mais do que o seu autismo. Assim como nós não nos reduzimos ao nosso gênero, você, professora, não é só mulher, nem você, secretária, se reduz ao seu gênero. Nós não somos só a nossa nacionalidade, nós não somos só o nosso estado civil, a nossa profissão, nós somos uma lista infindável, né, que se modifica o tempo todo e somos devir o tempo todo. O que significa dizer que uma das nossas condições é o devir? Significa dizer que o que eu sou hoje não é o que eu fui ontem. Nem quando eu pegar o meu carro e sair de Rio Negrinho, eu vou ser a mesma de quando cheguei. Eu já fui modificada por esse momento. Então, por isso que dizemos, somos únicos, irrepetíveis. Por isso que está certo, certíssimo, agora para a gente acordar um pouquinho, em dizer para o namorado, para o marido, para a namorada, para a esposa, outra igual a mim você não vai encontrar. Porque é a maior verdade, né? Ou os homens dizerem para as suas mulheres, outra igual a mim, nunca você vai encontrar. Pode dizer com a maior firmeza. Pode ser melhor para ela, ou pior para ela ou para ele, mas igual. Então a gente diz com a maior convicção, né? Porque nós somos irrepetíveis. Isso é o que nos empodera. Somos únicos, né? E somos um constante vir a ser. Isso nos dá elemento para entender que eu posso ter 5 crianças com autismo. 5 crianças com autismo, né? Elas têm um atributo em comum, o autismo. Mas isso não as torna iguais. Dentro da própria síndrome, as características do autismo, que a gente vai estudar numa formação, num livro, tem distúrbio do sono, não faz contato ocular, tem seleção alimentar, não vai se manifestar em todas as crianças com autismo. Mas vamos supor que a seletividade alimentar, né, essa coisa assim, não como isso, só como isso, se manifeste nos 5. Todos os 5 têm seletividade alimentar. Não vai se manifestar da mesma forma. Assim como a depressão, ela é fácil de ser definida. A depressão é uma doença que causa uma condição de desânimo, de tristeza. Beleza? Definimos a depressão. Mas como ela vai se manifestar em cada indivíduo que tem depressão, que terá, né? É diferente. Tem pessoas que são acometidas pela depressão que vão ao suicídio, sim ou não? Sim. Tem outras que a depressão virou crônica, mas elas convivem bem com isso, elas conseguem driblar a depressão. Tem outras que entram em estado de isolamento, tem outras que preferem, né, o não isolamento justamente para não se aprofundar na depressão. Tem umas que se dão bem com determinados medicamentos, tem outra que o medicamento não faz nem cócegas. E assim é. Né? Então eu tenho 5 crianças com autismo, não
se manifesta da mesma forma o autismo nessas crianças, tá? E mesmo assim elas vão se diferenciar, porque elas não são só o seu autismo. Elas não estão desprovidas de infância, elas não estão desprovidas de inteligência, elas não estão desprovidas de afetividade. Elas são seres humanos e trazem características próprias dos seres humanos. Essa é a discussão sobre diferença também. Que no início da inclusão, há 23 anos atrás, e ainda nos dias de hoje, mas com menos intensidade, os professores colocavam isso à sua frente. Eu não tenho formação, como é que eu vou trabalhar com a criança? Então, uma formação sobre o autismo não vai indicar como trabalhar com a criança. Então, como é que eu me formo? Como é que eu aprendo sobre essa criança? Por mais difícil que possa nos parecer, é na convivência. E também não adianta dizer assim, né? Professor, qual é o seu nome? O Adriano. O professor Adriano, ano passado, trabalhou com uma criança com autismo, mas conduziu muito bem, o menino foi muito bem, papapá, papapá. Esse ano chegou uma outra criança com autismo, vamos passar então o professor Adriano. É uma outra criança que o professor Adriano vai começar do zero de novo, conhecendo, percebendo, talvez tendo dificuldades que não teve com o outro, facilidades que não teve com o outro, mas a experiência do professor Adriano, um ano de experiência com uma determinada criança autista, não o habilita para trabalhar com outra, se é essa a nossa ilusão. Nem uma formação sobre o autismo, mas a convivência é o que mais nos habilita. E assim é, gente. Nós não tivemos formação para sermos pais, mães. Nós podemos até ter algumas orientações. Tudo bem, para criança com deficiência também. A gente não teve uma formação prévia para vir ao mundo. A gente vive, vivendo. E a gente tem filhos, tendo, na convivência. Não adianta ter cuidado do filho de outros. Eu cuidei dos filhos da minha irmã. Mas os seus filhos não serão os filhos da sua irmã. Serão outras crianças. E assim vai, tá? Então, pode passar? Acho que eu vou passar 2 slides agora, para a gente só fazer uma reflexão sobre escola. Não só reflexão, trazer um conceito também. E aí eu vou abrir para perguntas, tá? Para não cometer o mesmo erro da manhã de dar pouquinho tempo, né? Deixar mais com vocês também. Já são 2h15. Aí a gente tem 1 horinha, vai também trazendo um pouco de vocês e dos slides, tá? É bom que a gente saiba aqui, ó. Escola tem caráter público. Ou seja, se tem caráter público, está aberto a todos, tá? E público diz respeito tanto à iniciativa privada como à de governo. Que a gente faz essa diferenciação equivocada. Uma é pública, a outra é privada. Não, as duas são delegatárias de serviço público. Só que uma é paga, mensalidade, né, que os pais pagam, e a outra é gratuita, com o imposto dos cidadãos, tá? Então, ela tem caráter público. Para ser escola, ela precisa preservar o comum. O que é preservar o comum? É aquela hora que o professor está com todos os seus estudantes, que o estudante com deficiência não fique fora desse processo. Não vá fazer a AE no turno que está todo mundo junto, não vá fazer um atendimento clínico na hora que está todo mundo junto. Preservado esse comum, ninguém exclui a necessidade e as especificidades de um estudante com deficiência. Tá?
uma necessidade de um AEE, de uma físio, de um fono, de um médico. Tá? E a igualdade, ela é garantida justamente porque a gente tem um caráter público de escola que preserva o comum. A igualdade, ao contrário do que todo mundo pensa, não é aquela perseguição que a gente faz para todo mundo chegar ao mesmo resultado. Então, no momento que uma rede se abre para todos, ela já está garantindo a igualdade. Tá? É preciso a gente resgatar o conceito grego de escola, quando os gregos falam em escolé. Né? O que é escolé? Escola é um lugar que remete a um tempo livre, a um espaço público dedicado ao estudo. Não é dedicada à produção, à competição, à busca de um resultado normativo. Então vejam só a essência da escola. Né? As crianças que estão em fase obrigatória de escola, né, esse direito humano fundamental que é a escola nesse sentido. É um espaço público, coletivo, né, de um tempo livre, porque a gente não está no mercado de trabalho, de um tempo livre naquele momento, onde o professor apresenta o mundo para as crianças por meio da matéria. Não tem que complicar mais nada de escola. Escola é isso. Espaço público, tempo livre, apresentação do mundo pela matéria. Bom, claro que ele não pode ser a escola, e ela é acusada justamente por isso, pelo seu caráter normalizador, colonizador e alienante. Aliás, quem critica a escola, né, eu critico tudo isso, não pode ser normalizador, mas faço a defesa da escola e de sua necessidade e importância. Há movimentos, segmentos que defendem, né, que fazem essa crítica para justificar, por exemplo, o homeschooling. O homeschooling não dá conta da riqueza de um espaço que é público, que é coletivo e que garante igualdade e convivência entre as pessoas, tá? Então, a escola precisa o quê? Garantir o seu ponto de vista educacional e não clínico. Escola não é espaço clínico, é espaço educacional. Como que a gente garante esse ponto de vista educacional? Tá? Esse é o ponto de vista educacional. A escola articula pessoas em suas diferenças, né? Tempo, espaço e matéria. Isso que eu falei antes, está ali reafirmado naquela linha. Escola é isso, articula pessoas e suas diferenças, destinando um espaço, um tempo, né? E a matéria. Pode passar. Não está orientada para uma ideia normativa de pessoa. Por que tem essa linha? Porque a gente precisa desconstruir isso na nossa cabeça. E não só na nossa, dos governantes, dos que fazem políticas públicas educacionais, dos que redigem os documentos políticos e legais da educação. E quando houver isso, uma ideia normativa de pessoa, sempre haverá exclusão, não só das pessoas com deficiência. Sempre haverá exclusão, tá? E a escola deve ter uma crença utópica. Crença utópica é acreditar, não é comprovar. Acreditar que todos podem aprender tudo. Sei que muitas cabeças podem passar, né? Não é assim, nem todos aprendem tudo. Mas quando a gente tem esse ponto de partida, todos podem aprender tudo, tá? E não é alvo a ser atingido, todos podem aprender tudo, não é alvo a ser atingido, é uma crença. Aí pode passar, professora? Quando eu tenho esse ponto de partida, eu trago alguém para a condição de ser capaz.
e de se tornar um estudante. Porque se o meu ponto de partida é: ah, não, o Adriano não aprende, ah, não, a professora ali não aprende, eu já não dou o mesmo ponto de partida para todo mundo. Eu já tiro os dois da posição de ser estudante. Então, o meu ponto de partida é essa crença utópica, porque ao ter essa crença, eu coloco todos na condição de estudante. E, mais do que isso, eu crio uma relação de alteridade, tá? Importantíssimo esse conceito filosófico, que é a relação com o outro. Eu coloco uma relação de alteridade que se diferencia da antiguidade, quando eu dizia para as pessoas com deficiência: vocês não têm direito à vida e sim à morte. Estou dizendo para o outro que ele é um incapaz e não colocando a posição de vida. Você vai ser queimado na fogueira da Inquisição. Você vai ser segregado em institutos e escolas. Você não pode vir em praça pública. Há pouquíssimo tempo, a nossa relação, a nossa alteridade está sendo de outro tipo. Não, você pode, você tem direito, é um direito seu estar com os demais. Então isso é muito novo. Tá? E isso, tal qual o Rodrigo Mendes, né, que isso já é comprovado, nesse espaço aqui a gente tem ondas magnéticas. Não estou falando de questões sobrenaturais, espirituais, estou falando de coisas físicas. A gente tem ondas, né? E aí o Rodrigo, por ondas, conseguiu dirigir o carro. A gente também, por ondas, aquela coisa, sabe, da energia, daquilo que se acredita, daquilo que se aposta, tu coloca o outro na condição de ser capaz. Isso muda a vibração do ambiente, muda a alteridade com o outro. Assim como morreu agora há pouco a Glória Maria, certo? Está passando o tempo todo no jornal a morte dela, a vida dela, né? Então tem duas partes ali que eu assisti nesse conjunto de reportagens sobre ela. Uma que ela lá nos idos de 80, ela foi barrada e ela disse: não porque eu sou jornalista, eu fui barrada porque sou negra, na entrada lá de um lugar para fazer a matéria. Foi barrada porque era negra. Quer dizer, isso causou um desgaste muito grande para ela, uma relação de alteridade muito perversa. Tá? Depois ela diz agora nesse programa que foi feito sobre Constituição, né, que a avó dela já dizia para ela: você tem que preservar a sua liberdade, você não é menos que ninguém. Então ela sempre aprendeu a ser o que ela era, a se tornar livre e a não se preocupar com o que os outros dizem, porém combater o que o outro diz, porque o que o outro diz, como já dizia o Sartre também, vai me definindo. O outro vai dizendo que eu sou negro, que eu não posso entrar, que eu sou de outra espécie, que eu sou inferior, que mulher não é tão inteligente quanto o homem, que mulher não pode acessar isso, que mulher não vai dar conta como homem. Ou o movimento contrário, que o homem não cozinha, que o homem não limpa a casa, que o homem não sabe cuidar. Isso são coisas criadas. E vai criando essa relação de inferioridade tanto para um lado quanto para o outro. Tá? Então, quando a gente tem o ponto de partida de acreditar no outro, a gente coloca esse outro na posição de capaz. E quando coloca na escola esse na condição de capaz, ele se transforma em um estudante. Tá? Então a escola é isso. Ela transforma alguém em estudante, ela garante o comum e ela garante a experiência escolar. A experiência, pode passar mais um. Pode passar mais um. É isso aqui, ó. Buscar a voz, dar voz à experiência enquanto aprendizagem escolar. Tá? O que é experiência?
A experiência é o que dá sentido. A experiência ela está no percurso, no movimento, no meio. Ou seja, vou ilustrar aqui com uma situação de vida e fazer a conexão com a escola. Tá? A experiência junto com a aprendizagem não é uma situação de eu não sei e agora eu tenho que chegar ao sei. Isso não pode ser uma obrigatoriedade. Porque se eu tenho que chegar ao sei, eu já anulo o percurso. Então, por exemplo, quem daqui já não viveu a experiência de cantar? Olha, o cantar é uma ação humana que ninguém está impedido. Quem já não cantou embaixo do chuveiro? Quem já não cantou dentro do carro? Quem já não cantou caminhando pela rua? Quem já não cantou dentro de casa, arrumando a casa, fazendo alguma coisa? O cantar, graças a Deus, a gente não é impedido dessa experiência humana. Agora já pensou, se dissessem para nós, vamos pegar agora uma professora, seu nome, professora, a Daniele. Daniele, fala de novo, Daniele. Desafinada. Não vai conseguir cantar. Não vai conseguir cantar. Nem canta, nem vive a experiência. Matei a Daniele. Já pensou se a minha expectativa sobre esse grupo aqui fosse todos, porque a escola é assim, todos, sem exceção, tem que chegar a um resultado de Caetano Veloso, de Maria Bethânia, sei lá, estou dizendo quem eu sou fã, né? Vocês podem dizer os seus também, né? Chegar a um nível desses cantores famosos. Então, aí tem gente que vai começar aqui e não chegou lá. Então não é isso que interessa. A Daniela é desafinada, estou brincando, tá, Daniela? É desafinada, mas se for verdade, canta. É desafinada e não vai mais cantar porque tem que chegar aqui. A escola é assim, gente. Certo? Você não tem que detectar os que sabem, os que não sabem. Não é esse o ponto de partida. Por isso a crença, todos aprendem. Todos vão ser colocados na condição de estudante. Agora, se eles vão chegar ao saber tudo, ao saber matérias, isso aí não pode gerar essa expectativa. Eu sei que a escola está organizada para isso e os sistemas, mas para isso eu estou aqui. Para a gente de alguma forma romper com isso. Porque o que vale é viver a experiência. Eu também dizia pela manhã, fui fazer uma especialização de 1 ano e meio lá no Japão. Em 1 ano e meio, eu entrava nesse supermercado, ouvia japonês, eu entrava nos lugares, ouvia japonês, eu tinha amigos japoneses, eu estudei japonês, né? Aí se vocês me disserem, professora, então, posso chamar um japonês que a senhora conversa? Não tem influência. Não tem influência na leitura, não tem influência na escrita, que é a parte mais difícil da língua japonesa. Agora, então a senhora não viveu a experiência da língua? Vivi sim.